Olá pessoal, vamos para mais uma aula da história e nessa aula nós vamos iniciar o capítulo 6. Então, lá no capítulo 6, na sua apostila, está intitulado Mercantilismo e Grandes Navegações. Então nós vamos entender o que é o mercantilismo. Nesse capítulo nós vamos aprender sobre esse pensamento econômico que surgiu aí com a formação dos Estados Nacionais entre os séculos XIV e o século XVI. Como desenvolveu as economias? E da onde? De quais países são esses, professora, que nós vamos entender o desenvolvimento da economia? Portugal, Espanha, França e Inglaterra. O que nós já vimos a formação dos Estados Nacionais deles lá no capítulo passado, tá bom? No capítulo anterior. Você vai perceber que esse pensamento econômico foi voltado para o acúmulo de riquezas. E isso fez com que os europeus, fossem à procura de outras fontes de riquezas, tá bom? E fez com que impulsionasse o desenvolvimento tecnológico de grandes navegações e também grandes descobrimentos que ocorreu nesse período. Vamos lá então? Coloca combustível no motor aí pra gente iniciar mais um pouquinho e aprender mais um pouco sobre história. Página 414, mercantilismo. Nessa página nós vamos agora entender o que é mercantilismo. Então você vai ouvir essa palavra aqui agora durante essas partes das aulas bastante. Então mercantilismo, grava aí essa palavra. A formação dos Estados Nacionais foi possível por vários motivos. Que motivos são esses, professor? E que formação dos Estados Nacionais que você está falando? Eu estou falando de Portugal, Espanha, França e Inglaterra. De novo, espero que vocês tenham entendido isso, tá bom? Professora, um dos motivos foi muito importante, foi a Guerra dos 100 Anos para a formação dos Estados Nacionais da Inglaterra e da França. Sim, exatamente. E a Guerra da Reconquista foi muito importante para a formação do Estado Nacional, do Estado moderno da Espanha e de Portugal. Sim, exatamente, muito bem. Só que tem outros motivos também. Outros motivos são o crescimento das atividades comerciais, o fortalecimento da burguesia, o renascimento urbano, o enfraquecimento dos poderes religiosos, o renascimento cultural. Tudo isso são fatores que ajudou para a formação do Estado moderno, tá? Olha só, em troca de poder, os governantes desses Estados nacionais modernos tinham que manter os privilégios, né, e as rendas para os nobres e defender os interesses comerciais da burguesia. Ou seja, ali os reis, a burguesia e a nobreza estavam ali juntinhos, ali conversando entre si. A base da economia se transformou num acúmulo de riqueza, principalmente. Esse acúmulo de riqueza foi principalmente de metais preciosos e de moedas, tá bom? Desenvolveu-se práticas voltadas à intervenção na economia. O que seria essa intervenção na economia, professora? É a ação de uma autoridade para modificar algo, tá bom? Intervir, realmente intervir, fazer intervenção em algo e fazer modificação. Entre os governantes e os reis, enfim, não tinha um acordo, uma regra única que fosse definida para como controlar e enriquecer a economia. Não tinha um padrão de como, uma regra, nós vamos seguir essa regra para a gente controlar a economia e enriquecer a nação. Não tinha, tá bom? No entanto, com o passar do tempo, começou a surgir algumas ideias econômicas para ajudar nesse desenvolvimento econômico das nações, tá bom? E quais são essas ideias, professora, que começou a surgir nesse momento para esse desenvolvimento econômico? A política protecionista. O que é política protecionista? É uma proteção realmente da nação, tá? De outras nações. Vamos proteger a nossa nação de outras nações. O metalismo, que é o acúmulo de metais preciosos. Também tem o monopólio comercial. O que é monopólio comercial, professora? É uma nação fabricar um produto e somente aquela nação tem esse direito de fabricar esse produto. Por exemplo, eu, da Inglaterra, produzo sapatos. Somente eu vou produzir sapatos. Então, eu tenho o monopólio dos sapatos. Só eu produzo e pronto, acabou. Então, eu não tenho concorrentes. Só eu que produzo. Então, por isso tem esse nome, monopólio. E também tem a balança comercial,
favorável. O que seria a balança comercial favorável? É exportar mais e importar menos. Professor, o que é importar e exportar? Exportar é você vender os seus produtos para outra nação. Importar, você está comprando de outra nação os produtos de outra nação. Então, se não entendeu, vai lá no Google que procura lá importação e exportação, que eu já expliquei isso aqui para vocês retomarem esse conteúdo. Mas eu acredito que ficou bem claro que vocês já conhecem isso, exportação e importação. E balança comercial favorável quer dizer que você está exportando mais e importando menos, tá bom? Mais pra frente você vai ficar mais familiarizado com isso. Os economistas do século XVIII chamou essas ideias que eu acabei de falar agora, balança comercial favorável, política protecionista, metalismo, e monopólio comercial, todos esses fatores, e os economistas do século XVIII começou a chamar de mercantilismo. Ah, professora, então mercantilismo, essas ideias que você acabou de falar, é um sistema de poder econômico voltado para a unificação nacional? Sim, e são ideias econômicas, tá bom? De uma nação que estava surgindo naquele momento. Espero que você esteja compreendendo o conteúdo e na próxima parte você vai entender sobre o mercantilismo nos países ibéricos. O que são países ibéricos, professora? Quais países são esses? Portugal e Espanha. Eu sei que você já sabe, eu só queria relembrar com você. Te espero lá, clica lá e volta aqui comigo.